Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, hoje, já que vocês me pediram tanto a respeito do mapa, eu vim tirar as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida ainda a respeito da atividade, por favor, manda uma mensagem para mim, tá bem? Vou fazer igual eu fiz no módulo passado, vamos esmiuçar aqui tudo que tá falando para ninguém ficar com dúvida, tá certo? Então vamos lá. Esse nosso mapa, ele tá falando sobre a BNCC. A BNCC, para quem ainda não entendeu, ele é um documento, uma junta de instruções que nos ajudam a direcionar a nossa educação, tanto no ensino fundamental quanto também no ensino médio, tá bem? Então, lá no início da atividade, o professor até colocou que qual o objetivo, qual a finalidade, né? Incluir investigação no processo de aprendizagem, trabalhar o letramento científico, propor uma progressão de habilidade, de aprendizagem com habilidade, que vai ser desenvolvida ano a ano. Essas diretrizes, pessoal, elas nos ajudam a levar a educação adiante, a darmos um passo a mais, a caminharmos numa direção de uma educação de cada vez mais qualidade, tá bem? Então, por isso que é tão importante que a gente siga essas instruções. Então, todas as licenciaturas hoje, elas se voltam para trabalhar em cima da normativa da BNCC, o que eles determinam, tá bem? Ainda aqui na BNCC, ele fala que nos anos finais do ensino fundamental é importante a exploração de vivências, de saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural e também material. Tá? As características possibilitam a eles a formação científica, explorar aspectos mais complexos em relação consigo mesmo, com o outro, porque quando a gente consegue ver nesse mundo científico a fundamentação, qual a importância, a gente consegue seguir melhor em comunidade. Vejam, por exemplo, alguns países que tiveram essa marcha com a antivacina. Então, muitas pessoas acabam não conhecendo a importância científica e eles acabam dando um passo atrás em relação a algumas coisas que prejudicam o todo, né, da comunidade. Como, por exemplo, isso que aconteceu. Então, muitas doenças estão voltando, muitas pessoas voltam a ficar doentes e a população acaba ficando em risco. Então, essa parte da educação tem essa função social também, de formação de uma comunidade, de uma sociedade, para que nós possamos ser cada vez pessoas melhores, uma comunidade melhor, tá bem? Então, lá embaixo, depois a professora vem falando aqui, ó, que nesse mapa, nesse sentido, né, de todas essas diretrizes, de tecnologia, de relação com o meio ambiente, essa abrangência que permite toda essa etapa da educação, então a gente vai analisar a BNCC, tá? E vamos nos dedicar a analisar o quê? O ensino de ciências no 6º ano, tá? Para o ensino fundamental. Então, o objetivo de conhecimentos e habilidades devem ser desenvolvidas. Quando a gente entra lá no documento da BNCC, vocês podem ter visto lá que a gente tem as tabelas com os temas, a gente tem objetos de conhecimento e também as habilidades. Dentro dessa tabela, alguns alunos me perguntam assim, mas o que eu deveria explicar para fazer essa atividade, ou explicar para o aluno? É isso que está aqui, tá bem, pessoal? Então, a professora Amanda pediu que vocês escolhessem temas que ficaram disponíveis aqui. Dentro desses dois temas, a gente tem os objetos de conhecimento. O que são os objetos de conhecimento? A respeito do que aquele tema vai abordar. Então, ó, matéria e energia. Como é um aluno de 6º ano, eu não posso chegar para ele e falar sobre biodiesel, reações químicas. Então, a gente tem uma progressão de conhecimento que os alunos devem seguir. E é essa é a função do professor, passar o passo a passo para a gente começar na sedimentação de conhecimento, para ele ter possibilidade de aprender o próximo passo. Então, a gente não pode chegar, eu recebi algumas mensagens assim, posso mostrar uma reação química, disso, daquilo? Não pode, porque aqui dentro das habilidades, ó, a gente vai começar a classificar homogênea e heterogênea,
as misturas de 2 ou mais materiais, como por exemplo, água e sal, água e óleo. Então, são esses conceitos básicos que a gente vai começar a introduzir nos alunos, tá bem? Então, vamos voltar lá no objeto de conhecimento que eu dei uma pulada aqui. Então, a gente tem misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Depois a gente tem separação de materiais, materiais sintéticos e transformações químicas. Dentro das habilidades, o que são essas habilidades? São o que a gente vai trabalhar especificamente dentro desse conteúdo. Então, o aluno precisa conhecer dentro de matéria e energia todos esses objetos de conhecimento, eles têm que sair sabendo a respeito disso, esses objetos de conhecimento a respeito desse tema, certo? E como que eu vou trabalhar isso? Desenvolvendo as habilidades. Então, ó, a gente colocou ali, que tem, né, que vem na BNCC, 1, 2, 3, 4 objetos de 4 habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, primeiro a gente já falou de classificar como homogênea e heterogênea, depois a gente precisa identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Aí vem entre parênteses, mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. Então, são esses conceitos que a gente vai introduzir no aluno, tá bem? Por exemplo, como eu sei que aconteceu uma transformação química? Aí você vai explicar. Nessa reação, se você for fazer uma sua atividade a respeito disso, né? Nessa reação do bolo, por exemplo, o bolo vai crescer por quê? Porque eu coloquei o ingrediente que vai, né, acontecer uma transformação química. É dentro desse sentido que a gente vai entrar, tá bem? Depois ainda, como outra habilidade, a gente tem selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação dos materiais, como a produção do sal de cozinha, destilação do petróleo, entre outros. Então, nesse tema específico, o que é que o aluno precisa aprender? Ele precisa aprender esses métodos de separação. Como que vem o sal de cozinha? O sal de cozinha veio lá do mar, por exemplo, ou de montanhas salgadas, e como que ele chega até a gente? Tem um processo de refinamento, a mesma coisa o petróleo. Então, são esses os conceitos que vão ser abordados aqui dentro dessa habilidade, tá bem? Depois ainda a gente tem associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios, avaliando impactos socioambientais. Dentro dessa produção de medicamentos e outros materiais sintéticos, é importante a gente falar com o aluno que nem todo os elementos estão disponíveis ali para a gente tomar só um chá, por exemplo. Então, tem alguns compostos químicos que eles precisam ser associados, que vai entrar lá dentro de materiais sintéticos. São materiais que são sintetizados a partir de outros compostos e que a gente consegue utilizar aqueles materiais para produzir outras coisas, como os fármacos, por exemplo. Fármacos, algum reagente, catalisadores. Então, são dentro dessas partes dos objetos de conhecimento que a gente vai falar sobre essas transformações químicas, sobre a separação, certo? Aí lá na Terra e Universo é a mesma coisa, tá? A gente vai falar sobre habilidade específica de cada um. Então, é mais simples, porque a gente vai falar de forma, estrutura e movimento da Terra. Depois, lá dentro das habilidades, identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Então, a gente tem lá desde a estrutura interna, núcleo, biriri, barará, vai subindo, tá? Essas as estruturas que os alunos precisam conhecer, porque eles são lá do 6º ano. Então, não adianta a gente falar sobre todos os planetas e galáxias e um monte de coisa, porque ainda não é essa hora que a gente vai introduzir esse conhecimento lá naquele aluno, tá certo? Então, ó, depois a próxima habilidade é identificar diferentes tipos de rocha relacionados à formação de fósseis e rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos.
Nessa etapa, é importante o aluno saber que a gente tem tipos de rochas diferentes, que as rochas, elas vêm lá da erupção vulcânica, elas se transformam, e depois tem outros tipos de rocha que contribuem, e daí a gente precisa relacionar os assuntos certinhos com essa habilidade para levar esse conhecimento para o aluno adequado. Não vou falar de todos aqui agora porque eu não lembro, tá bem, pessoal? E o próximo, a próxima habilidade que a gente tem aqui é selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. Isso é um conceito básico que a gente leva para o aluno, como por exemplo, a gente pode abordar a respeito do nascimento do Sol, do pôr do Sol, esses tipos de evidências que provam que o Sol está girando em volta da Terra e por isso ele nasce, por isso ele se põe. Pode fazer experiências com a luz, né, para mostrar para o aluno. Pode abordar também a parte do eclipse. Então, são esses tipos de contextos. Ainda a gente tem inferir que as mudanças na sombra de uma vara ao longo do dia em diferentes períodos do ano são uma evidência de movimentação relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio de movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Então, quando você pega uma bolinha, por exemplo, de isopor e coloca nesse eixo que eles falaram, você pode simular, mostrando para o aluno esse movimento de translação. Você pode incidir uma luz para mostrar quando incide mais a radiação no norte, no sul, quando ele se movimenta, e daí você vai abordar as estações do ano. Então, vamos voltar a falar do nosso recurso didático. Então, ó, isso daqui, por exemplo, pessoal, é um recurso didático. O professor fez essa abordagem aqui para falar sobre litosfera, manto, núcleo, tá vendo? Todas as estruturas. Isso daqui eu vou mostrar para o aluno, ele vai olhar aqui e ele vai saber. É diferente de eu falar dentro da Terra, tem uma parte que é o núcleo, né? E se ele olhar aqui, ele já vai identificar lá no meio, vai ver qual a diferença entre elas, tá? Se você for explicando sobre as rochas, como as rochas vêm vindo, a formação, né? A movimentação do magma, então aí você vai conseguir, ele vai conseguir acessar melhor esse conhecimento. Outro tipo de recurso didático é você fazer uma atividade que ele fixe o conteúdo. Então, por exemplo, eu posso fazer um jogo, esse aqui é um jogo de um outro mediador que fica aqui, eu posso fazer um jogo para fixar o conteúdo, que ele fique treinando, um dominó, um quebra-cabeça, um jogo da memória, alguma coisa nesse sentido. Também posso fazer, como a professora Amanda colocou aqui, a gente pode fazer um recurso didático que use tecnologia. Se você for uma pessoa boa com tecnologia, você pode fazer games, você pode fazer vídeos que você escolhe a resposta. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Então, e você também pode fazer os experimentos científicos, como eu estava falando aqui em cima, você pode fazer uma experiência com seus alunos, pode bolar isso na sua atividade aqui de recurso didático, tá bem? Então vamos lá. Só lembrando que a professora escreveu aqui, o recurso deve ser proposto para o 6º ano do ensino fundamental, não se esqueçam disso, tá bem? Então lá, olha, o que a gente deve fazer? No formulário padrão do mapa. Outra pergunta que os alunos me falam, professora, e o formulário padrão? Então é assim, ó, vocês vão lá no material da disciplina, que fica aqui, ó, no canto superior direito, o antepenúltimo ícone, você clica lá e ele vai abrir um ambiente cheio de coisa que eu já coloquei para vocês lá, ó. A gente vai procurar formulário padrão para responder o mapa. Então você clica lá e faz o download, é um documento Word, tá? A gente só pode anexar um documento por vez no nosso estúdio. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar com fotos, né? Vocês têm que mandar, então todos têm que ser inseridos aqui, porque daí a gente vai ter um monte de coisa aqui dentro e vai anexar um arquivo só, tá bom?
Não se esqueçam que quando vocês baixam, muitos computadores precisam habilitar aqui a edição. No mapa passado eu tive alguns alunos que tiveram um problema com isso. Então cliquem aqui, ó, habilitar a edição, senão vocês não conseguem mexer aqui nesse documento Word, tá bom? Quem tem dúvida de informática, que é iniciante, tem o nivelamento de informática lá no início do estúdio, na página inicial, lá embaixo, que vocês podem fazer. Vale nota, dependendo da quantidade que você tira, pode valer horas também, tá? Então, ó, você entra aqui, preenche o seu nome, RA, o seu polo, e aqui tá falando qual é a disciplina. Aqui tem todas as diretrizes para você produzir o seu mapa, tá falando. Se você for usar fonte de pesquisa, para você fazer a citação, tá? Como você deve anexar. Então depois vocês leiam aqui. As instruções aqui embaixo falam o quê? Que depois você deve apagar isso daqui, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Venho aqui, apago tudo isso que tá em vermelho, tá? Ó, aqui as referências também, as diretrizes de como colocar referência. E daí o que você pode fazer? Você vai lá no seu mapa da sua disciplina. Então você pega lá, ó, entramos lá dentro do ambiente e você vai pegar aqui, ó, as questões que você tem que inserir, tá bem? Copia e cola lá no seu mapa. Por quê? Porque a professora tá pedindo para você responder pontualmente. Então a gente tem que responder um por um, tá bem? Então você vai colocar qual a unidade temática que foi escolhida. Então, qual desses dois que você escolheu? Matéria e energia ou terra e universo? Escreve ali. Depois o segundo, objeto de conhecimento escolhido. Qual dentre esses objetos de conhecimento, o que você escolheu? Mistura homogênea e heterogênea? Separação de materiais? Transformações químicas? Ou da outra unidade lá, forma, estrutura, movimentos da terra? Coloca aqui no número 2. No item 3, está pedindo habilidades que serão desenvolvidas. Então, quais são as habilidades que você escolheu aqui que você vai fazer o seu recurso didático? Uma dessas aqui, não são todas, tá bom? Uma só, você escolhe uma e a respeito daquilo ali que você vai fazer o seu recurso didático. Então, vamos colocar ali, por exemplo, classificar como homogênea, heterogênea, mistura de 2 ou mais materiais, tá? Então, você vai colocar lá. Então, você vai escrever logo embaixo, tá bom? Para ficar certinho para o tutor, quando for corrigir, saber qual que é a resposta que você tá dando. Porque se você coloca a resposta ali sem saber a pergunta, como é que ele vai fazer a correção da sua atividade, tá? Então, por isso que eu já coloquei lá que vocês devem escrever logo abaixo da pergunta, respondendo pontualmente. Depois, título do recurso, no item 4. Qual que é o título que você vai dar? Por exemplo, se eu for fazer isso daqui, qual que é o título que eu vou dar para isso daqui? Sou eu que vou escolher, tá bem? Eu não, no caso vocês. O que mais? 5, tipo de recurso. Se é um jogo, se é uma experiência, se é um aplicativo, se eu fiz um vídeo. Então, vocês vão escrever aqui. 6, forma de utilização. Nesse forma de utilização, eu tive alguns alunos que ficaram com alguma dúvida a respeito desse item. O que eu vou escrever nele? Eu vou escrever: olha, esse recurso didático eu vou explicar para o meu aluno as camadas, mostrando diferentes estruturas, mostrando o núcleo, mostrando, ou se não, fazendo uma experiência e mostrando como é que essa experiência ocorre. É uma experiência que eu misturei 2 elementos e ele aqueceu, ele misturou, ele sedimentou, tá bom? Então é isso que eu vou explicar. Que eu vou escrever ali no item 6. E também você pode colocar, se for um exercício, você já coloca ali, que esse é um recurso didático que você vai usar para fixação de conteúdo, ou que vai te auxiliar na explicação, tem que colocar isso também, tá bem? Aí lá no item 7, na sua opinião e com base em nossos estudos na disciplina, tem que responder com base nos estudos, tá bem? De que forma a utilização do seu recurso didático auxilia no processo de aprendizagem e também na interação professor-aluno? Como que esse recurso didático trabalha nisso? Ele auxilia como? Como que o meu aluno vai compreender olhando isso daqui?
É isso que você vai ter que explicar. Como que esse recurso didático vai me ajudar a interagir com o meu aluno? É isso que você vai responder ali, tá bem? Depois que você respondeu, a gente tem aqui as orientações embaixo, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Abrir a BNCC. Vocês têm que conhecer ali, pelo menos essa parte do 6º ano, ver os outros temas. É interessante vocês saberem como que é esse documento, tá bom? Tá lá no material extra da disciplina. Depois, você pode até na página 343, que a professora colocou aqui, ó, e procurar o tópico sobre ciências do ensino fundamental. Aí você elabora o seu recurso didático, escolhe, determinou qual que é que você vai fazer, então começa a fazer ele, tá bem? Em cima dessas habilidades aqui. Então, você vai escolher a unidade temática, qual é o objeto de conhecimento e qual a habilidade que você vai trabalhar. É ali que você vai fazer o seu recurso didático. Depois, o que você vai fazer? Iniciar a construção, terminou? Vamos lá preencher, tá? Item 5 aqui, ó, da orientação. Após a conclusão do item 4, inicie o preenchimento do formulário mapa, que é isso daqui que a gente começou a fazer, tá bom? Preenchi ali, eu vou colocar as fotos. Então, lá no final, ó, depois aqui, que você terminou o item 7, então você insere as fotos. Quem tem dúvida para inserir, ó, vem aqui, inserir imagem, e é por ali que você coloca. Coloca todas as fotos que você quer colocar e depois você salva esse documento, salva com um nome que você não vai perder, não vai confundir com o mapa do módulo passado, tá bem? Que tiveram alguns alunos que já confundiram. Tá, fez o documento, você já fez seu recurso didático, já estudou a BNCC, já fez ali o seu formulário padrão. O que você vai fazer agora? Agora a gente precisa ir lá no estúdio. O prazo para responder essa atividade é até dia 1º/11, fiquem atentos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, solte o arquivo ou clique para selecionar. Então, você vai clicar aqui, você vai lá procurar o seu arquivo e depois você vai clicar em responder, tá?